a Copa do Mundo, ela cai então como uma luva. Cara, a Copa do Mundo... Coloca uma imagem da Copa de 70, por Coloca favor. a musiquinha. Não sei, vocês podem colocar. Tô brincando, mas é tipo assim, é porque... Quantos milhões? Como que era a música? 80 milhões? 80 milhões? 80 milhões em ação. Pra frente, Brasil. Cara, foi um período muito bom pra ditadura. Seleção. Porque, cara, o Médici consegue desarticular a oposição armada. Economicamente, um milagre econômico. Do Delfim Neto. Tá lá ele, né? Ele Inclusive, tá ele lá. vira lá do Lula também, né? Tá em todas, mano. Tá em todas. O cara passou por todos os períodos. Então tem a parte econômica que tá indo muito bem. E tem a parte cultural, né, cara? Que é o Brasil metendo na Copa do Mundo, né, cara? Pô. E isso cria um bem-estar cultural e torna mais efervescente esse sentimento de ser patriótico, brasileiro, de ser brasileiro. Então, assim... Eu era cara, foi um criança momento- nessa época, eu lembro, cara. Tinha um lance patriótico assim, muito assim, né? De seleção, meu pai trabalhava numa metalúrgica e tinha carro, comprou geladeira, sabe? Essas coisas assim. Era uma coisa que todo mundo lá no bairro tava acontecendo isso, né? De Sim. conseguir financiar. Eu acho que era financiado tudo, não era? Sim. É. O Brasil, ele tava numa época boa, cara. Isso, o senso comum, né? Sei. O Brasil tava bem. E muito da nostalgia que se tem sobre a ditadura é desse período. Que é o período de ascensão. O período quando... Primeiro que o milagre econômico não dura muito tempo. O próprio Médici, que tá aqui, né, na foto, ele era muito fã de futebol, cara. Ele, na verdade, ele até tinha um slogan que é dentro da presidência, que era não me tragam problemas. Ele não gostava, sabe? Ele era só tipo, vem problema tal, manda pra tal. Entendi. E ele só queria ficar falando de futebol e tal. E ele quis escalar um jogador, né? Ah, é? Ele chegou pro João Saldanha. o famoso João Saldanha à época. Tô sabendo essa história, é Ele verdade. queria trazer o Dário, que era um atacante na época, e aí o João Saldanha, inclusive o João Saldanha, pela essa declaração, o João Saldanha sai da seleção e entra o Zagallo, que ele fala, cara, eu não escalo ministro e o senhor presidente não escala jogador. E aí ele sai, entra o Zagallo, o Brasil é campeão. Saldanha é uma figura Mas incrível. ele era resistência nesse ponto também. E o resto é história, né? Exatamente. Zagallo entra por causa disso, então. Aham. Olha que coisa. E talvez, cara, junto com o Pelé aí a figura mais importante da história Total. brasileira, como jogador, como técnico. Saiu, cara, se eu não me engano, foi esse mês agora mesmo. Até o pessoal, quando eu falei que tava vindo falar de ditadura, o pessoal falou, pô, tu viu esse documentário? Eu Qual? falei, não vi. É um documentário sobre o Pelé, que saiu na Netflix, e conta essa face do Pelé. O Pelé em relação a esse momento político, como histórico. como ele era? Cara, então, dizem que ele se sentia completamente assim na sinuca. Ele não podia falar, ele não podia... Então, assim, esse é o ponto de vista do documentário. No História Preta, o Thiago, ele fala justamente isso, cara, que o Pelé, ele viveu na sinuca de bico porque ele não era um cara que gostava muito, não era muito a favor, não. Tanto que ele era meio progressista, entre aspas, assim, pra época. Ele dizia que ele era vascaíno no Rio, né, vou falar mesmo. Mas sério, ele falava. Porque o Vasco é um time que, enfim, vai se posicionar com a resposta histórica, tem uma história é o primeiro time maior a escalar jogadores negros, o Vasco vai ameaçar não, ele vai sair do campeonato estadual porque estavam proibindo os seus jogadores, e aí, sabe, então o Vasco se posicionou politicamente desse jeito, e o Pelé, ele tinha isso. torcer pro Vasco, essa é a verdade. Não, já consegui, Tentando né? convencer. Já consegui, agora eu tô só colhendo os frutos da brincadeira. Mas é isso, cara, tipo, e aí ele tinha essa visão progressista contra a ditadura, mas... E aí, obviamente, que talvez não fosse suficiente, não sei, né? Também, né, como se também a gente não pode exigir do cara tudo também. Mas ele tinha essa visão, mas não conseguiu manifestar. No podcast História Preta, o Thiago conta bem mas essa é o história. mesmo dilema do Jordan, né? Que também cobravam Isso. muito pro Jordan, pro Isso. Michael Jordan ser a favor, né, da questão negra e tal. Aí o Jordan falou aquela frase que desagradou todo mundo, que ele falou, cara... que é a questão dos democratas e dos democratas e republicanos, né? Daí ele falou, cara, os dois compram tênis. Aí isso gerou uma baita polêmica essa frase, entendeu? Então ele ficava nisso, entendeu? Ele era muito cobrado por isso, Mas enfim, cara, durante o governo Médici, a última guerrilha vai acabar, né? A guerrilha do Araguaia, vão ter quase 70 pessoas mortas, e isso vai fazer com que, a partir do Médici, até no final do governo mesmo dele, já não tinha muito por que continuar tão agressivo, tão repressivo. Na verdade, estava gerando já um incômodo social, as coisas estarem indo tão bem, mas de vez em quando tem tortura, sabe? Sabe? De vez em quando tem... a gente vê que o povo já enxergava que acabou aquilo. Mas a imprensa tudo. dava isso? Falava sobre isso? Então,
A gente acabou não falando, né? Uma das coisas do AI-5 que ele diluiu o Congresso. Isso. Ele não diz nada a respeito de liberar a tortura. Obviamente, um texto jurídico não vai dizer Lá em 68, tá? Isso, 68, 69. Mas a partir dele que a tortura começa, o fim do habeas corpus, mas a censura prévia. Exatamente. Né, que é a figura do censor. Então, o que é a censura prévia? O nome você tem que apresentar para ele. ele. É meio didático. Então, assim, você tem o governo, o exército, os militares, eles podem censurar antes de circular o jornal. E, cara, a figura do censor é muito louca, porque é um cara no meio da redação. Todo mundo escrevendo ali as suas matérias, eles apresentam pra um cara, né, que às militar, vezes, pô, né, tava ali parado, vendo, isso vai ser publicado, isso não vai ser publicado. Aí tem toda aquela questão de as notícias que foram censuradas, os espaços em branco eles cobriam com receita de bolo, cobriam com poemas. Mas essa parte da censura, cara, isso não saía. Né? Por isso que também esse é um dos engodos da questão de, na época da ditadura não tinha corrupção, que é uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco. Cara, não era divulgado, não era publicado, era censurado. Aí, claro, hoje nós temos ferramentas, né, de reconstituição. A historiografia tem ferramentas de reconstituição e consegue chegar em documentos que provam essa corrupção. O próprio SNI, um órgão do governo da época, falou que... Eu não vou falar nomes próprios de empreiteiras por questões legais, claro, né? Sim. Mas falou que uma determinada empreiteira que é bem famosa, tá bom? Hoje, pagava dinheiro pro Delfim Neto para ele aceitar as licitações daquela empresa. A principal, não apenas, tá? Mas a principal forma de corrupção na ditadura militar é o seguinte: tinha uma obra para fazer, nessa época das grandes obras, né? Obras faraônicas. Obras faraônicas. Essa obra para fazer, ela ia fazer uma empresa sair do zero para ficar uma das mais ricas do mundo.